Olá, meu nome é Carolina e eu sou a apresentadora do Trajetórias. Hoje temos um convidado muito especial. Temos o privilégio de receber o João Aguirre. Ele é advogado e professor há quase 30 anos. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele. Oi, João, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Olá a todas, a todos. Prazer enorme estar aqui no Trajetórias. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Você falou que eu sou professor há quase 30 anos, bateu assim, né? Falei assim, nossa, estou ficando velho, mas é quase 30 anos mesmo. Ano que vem faz 30 anos de docência. É isso. Ah, que bom, João. Eu gostaria de saber de onde você veio, como foi sua trajetória, o que te fez chegar até aqui, João? Você pode contar pra gente, por favor? Posso contar, fico feliz de poder falar sobre isso. Eu vou fazer 55 anos esse ano, sou natural aqui de São Paulo, nasci em São Paulo, mas a infância e a adolescência passei, assim como a sua mãe, em São Carlos, né? Sua mãe é de São Carlos, e a gente tem esse fator que nos une também. Passei a infância e a adolescência lá, que foi muito bom. Meu pai tinha uma fazenda, aproveitei para viver uma vida bastante diferente daquela vida de quem vive aqui só na cidade. Tive uma outra história aí de vida e uma experiência muito interessante. Daí voltei para São Paulo exatamente para fazer a faculdade. Na verdade, voltei para São Paulo para fazer um cursinho preparatório para a faculdade. Só que no meu primeiro momento eu não tentei o direito. Eu tentei economia, passei no vestibular de economia da FUVEST, entrei na USP, fiz 1 ano e meio de economia e acabei não gostando muito do curso e resolvi, graças a Deus, ir para o direito, que foi onde eu me encontrei. Adoro essa profissão, gosto muito de atuar no direito, gosto muito de exercer a advocacia, de exercer a docência. Então foi um achado, aquelas coisas que a gente traz sempre, né? O meu filho agora entrou na faculdade e quando ele entrou na faculdade eu falei para ele, olha, é a sua primeira escolha. Se você lá na frente achar que não é isso, é muito cedo hoje, né? 18 anos e tal. 18. Você tem outras oportunidades, tal. Ele foi para o direito. Foi? E eu juro que eu não tentei influenciar. Ele queria antes arquitetura, tal, mas acabou indo para o direito. Eu falei, se você quiser uma outra coisa, você vai ter sempre meu apoio, porque eu tive do meu pai. E hoje eu estou muito satisfeito e muito bem. Muito importante esse apoio. Isso, fundamental. Que legal. E daí acabei largando a economia e fui fazer a faculdade de Direito na Universidade de São Paulo. Isso foi em que ano, mais ou menos? Então, eu entrei em economia em 88, fiz economia 88, 89, né? Vestibular 87, 88, primeiro ano de economia, 89, segundo ano, daí larguei no meio do ano, tranquei matrícula, me preparei para o vestibular de novo, dei uma estudada e daí consegui passar e em 90 eu comecei o curso de Direito, me formando em 1994, lá na Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Faz bastante tempo, né? Eu já olho hoje assim, década de 80, é muito tempo, né? Parece que foi tipo 1980, né? 1980, é muito longe, é muito longe. Ai, que bom, João. E quem foram as pessoas que te ajudaram, que te apoiaram nessa sua trajetória? Posso dizer que eu tive muita sorte. Primeiro que eu consegui exercer uma carreira acadêmica muito interessante, né? Eu fiz a graduação na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, na USP, fiz uma pós-graduação lato sensu, no Centro de Extensão Universitária, depois eu fui fazer o mestrado na PUC, daí voltei para o doutorado na USP, fiz um pós-doutorado. E nessa carreira, nessa longa trajetória, já 30 anos de formado, faço 30 anos esse ano, e no ano seguinte eu comecei a dar aula. Nessa longa carreira eu tive muita ajuda e sou grato a muitas pessoas. A família, obviamente, né? Meu pai sempre foi o meu norte, trabalhei com ele me falou sempre, estude, se prepare, né? Isso é o fundamental e acho que é um pouco que a gente vai falar aqui hoje, e ele sempre foi um norte. Era um advogado, uma pessoa muito culta, que tinha uma história de vida muito interessante, e ele e minha mãe foram um suporte de uma grande formação, assim, você tem que ter um alicerce, né? E eu tive um alicerce nos dois. Minha mãe também é uma figura fantástica. Minha esposa hoje, ela é minha sócia, a gente tem uma parceria muito grande, então dentro desse ideal de família são
os três aí pilares que acabam formando essa estrutura. Na vida acadêmica eu tive muita gente que sempre me ajudou. O professor Francisco Carrali, que é quem abriu as portas para a minha vida acadêmica, foi quem me recebeu no mestrado, foi meu orientador no mestrado. A gente hoje é amigo, eu digo honrado que sou amigo do professor Francisco Carrali e ele me ajudou demais no começo da vida acadêmica. A professora Teresa Ancona Lopes, que foi a minha orientadora no doutorado, também me abriu as portas, me recebeu de braços abertos, me orientou, me abriu várias oportunidades, sou muito grato a ela. E a sua mãe é uma pessoa fantástica, ela me ajudou em toda a minha trajetória, me ajudou no pós-doutorado também e sempre me abriu portas, sempre me prestigiou, sempre. A professora Gisela de Lonaca, para mim, é um ícone, um norte, e eu sou muito grato a ela, muito grato a ela. Minha trajetória tem a professora Gisela de Lonaca como uma pessoa fundamental. A professora Patrícia Iglesias, também é uma professora que me ajudou demais, sempre me acolhendo, sempre me dando apoio, foi minha supervisora no pós-doutorado, mas a gente, mesmo antes, ela me abriu várias portas, foi ela quem me apresentou para a professora Teresa Ancona Lopes no doutorado, para me abrir uma vaga. É uma pessoa também que tem a minha eterna gratidão. Sempre que eu posso, que eu a encontro, eu falo, eu não tenho uma dívida com você impagável. E ela, numa gentileza ímpar, fala que dívida nenhuma, tal. Mas eu quero deixar aqui meus agradecimentos. É muita gente, né? Eu queria, não posso falar de todo mundo, porque corro o risco de esquecer alguém, seria terrível. Então, que ninguém se sinta esquecido, mas essas pessoas me ajudaram demais. No Instituto Brasileiro de Direito de Família, o professor Rolfo Madaleno, que é um amigo querido, o professor falecido Zeno Veloso, que era uma pessoa fantástica e que faz muita falta, o desembargador Couto, também falecido, o Sérgio Marques da Cruz, foram 3 perdas recentes de grandes amigos e que também me acolheram. Eu fui presidente do IBDFAM em São Paulo, graças ao apoio do professor, do desembargador Couto, do Sérgio Marques da Cruz, do Rolf, do Rodrigo, do Zeno Veloso, ministro Fachin, uma pessoa fantástica também, Paulo Luiz Neto Lobo. Então eu tive muita sorte de conviver com essas pessoas que me ajudaram e que me acolheram por demais. Eu sou muito grato, a gratidão eu acho que é algo que a gente tem que expressar. E eu te agradeço, Carol, por estar abrindo essa oportunidade de eu fazer esse agradecimento a essas pessoas que me ajudaram. O sócio do meu pai, Luiz Fernando Rangel de Paula, que é um advogado, também me ajudou muito no começo da minha carreira. São essas pessoas que a gente tem como pessoas que a gente vai levar nesse nosso caminho. Né? Isso é muito importante. Sim, muito importante. A professora Giselda, ainda hoje, é uma amiga querida e uma conselheira também. Eu vou falar da sua mãe, porque a gente sai às vezes para um almoço, um jantar e conversa não só do direito. A nossa amizade vai muito além disso, conversa das coisas da vida e ela me dá ótimos conselhos. Tem sempre um ouvido atento, uma palavra de apoio. É uma pessoa que realmente é sensacional. Ela é, sim. Ela é. Ela é demais. E João, como foi a sua vida durante a faculdade? Assim, você pode contar um pouquinho pra gente, assim, da sua história, quando você começou jovem? Foi boa. Eu acho que eu podia ter aproveitado um pouco mais a faculdade, ter estudado um pouco mais na faculdade, porque eu tive que correr atrás depois. O que aconteceu? Eu, quando fiz a economia, o meu pai montou uma corretora de seguros com 2 sócios e eu tocava a corretora de seguros. Aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, porque eu larguei economia, eu estava com a corretora, eu sou corretor habilitado de seguros, né? E estava também fazendo os primeiros anos da faculdade. E daí eu acho que eu aproveitei menos do que eu deveria, e deveria ter talvez estudado um pouco mais. Eu me dediquei, eu gostava muito do direito civil, processo civil, mas outras áreas eu não conheço tanto como outras áreas do direito, porque acabei não aproveitando mais. Então, gostaria de ter aproveitado.
Mas a faculdade é um momento muito especial na nossa vida, né? Eu tenho falado para o meu filho, que está começando agora, vou falar para as minhas filhas também, quando elas ingressarem, que é um momento em que a gente faz grandes amizades, é um momento em que a gente começa a enfrentar a vida de uma forma diferente, né? Porque você está na adolescência, antes da faculdade e tal, você tem sempre o apoio dos pais. Na hora que a gente começa a enfrentar a nossa vida, é na faculdade. E daí você faz grandes laços de amizade. Eu tenho grandes amigos da faculdade, amigos de hoje que são amigos muito queridos e fiz ótimas relações lá. Tenho um carinho enorme pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco, que eu fiz lá a graduação, fiz o meu doutorado, fiz o meu pós-doutorado. Digo que eu tenho uma dívida com a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Quero sempre pagar essa dívida porque eu faço parte de uns poucos privilegiados que puderam estudar numa universidade pública. E sua mãe fala muito isso. E a gente tem que retribuir isso, né? A gente tem que retribuir esse privilégio e eu quero sempre de alguma forma tentar retribuir a isso que me foi concedido. E eu acho que essa é uma missão de quem estudou na universidade pública, de quem estudou na Universidade de São Paulo, né? A gente não deve nunca se afastar dela, deve sempre estar junto, tentando fazer alguma coisa pela faculdade. E eu até quero fazer mais agora para tentar retribuir tudo que eu consegui em razão da faculdade. Mas eu tenho esse carinho enorme pela faculdade, apesar de eu ter estudado no começo. Depois eu acabei estudando tal, e depois fiz mestrado, doutorado, como eu falei, mas tenho lembranças muito boas da Faculdade de Direito, amigos muito queridos, professores que foram grandes mestres, né? Falei de alguns aqui, e a vida acadêmica me pegou. É engraçado que eu estava uma vez comecei a dar aula e daí eu fui num otorrino, que era um professor da Faculdade de Medicina da USP. E ele era professor há bastante tempo e eu estava rouco. E eu falei, estou começando a dar aula, tal. E ele me deu umas dicas, tal. E ele falou assim, você foi picado pela mosca da docência, você vai com ela até o fim. E eu não esqueço disso, né? Porque você começa a dar aula, você gosta e a vida acadêmica é uma profissão. Eu sou advogado, mas sou professor, falo isso com bastante orgulho, né? A minha profissão é professor, docente. E eu sou em razão da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, essencialmente, porque foi lá que eu construí a minha vida acadêmica, com um breve período no mestrado da PUC, que também gostei muito, sou muito grato, mas em razão da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela é minha casa e eu sou muito grato a ela. Que maravilha! E você tem 2 filhos, certo? Tenho 3 filhos. São 3 meninos? Não, são 3 filhos. Tenho o mais velho, que é o João Pedro, está com 19 anos. Também foi para essa área do direito? Veio, está fazendo o primeiro ano no Mackenzie agora. A Maria Fernanda tem 16. Diz que está querendo ir para psicologia, né? Tá. E tem a Maitê, de 3 anos, que é a mais novinha, filha do meu casamento com a Ana Paula, minha esposa, que eu falei aqui, que é minha sócia e um esteio aqui na vida profissional e a quem eu também me ajudou demais na vida profissional, né? São eles que estão aí. E a família é muito importante, né? A família faz dá esse apoio para que a gente possa fazer a nossa trajetória, né? A gente tem um apoio familiar importante, isso fundamental, né? É muito bom. Acho que vai fazer 10 anos que eu estou dando aula na Faculdade do Mestrado Mackenzie, que é a minha outra casa. Né? O Largo de São Francisco é a casa que eu me formei e o Mackenzie é a casa que eu me realizo dando aula. Tem uma estrutura fantástica lá, uma rede de apoio sensacional. Fui muito bem acolhido pela direção, pela coordenação, pelos alunos, pela reitoria. Gosto muito de dar aula no Mackenzie. Mackenzie é uma faculdade de direito das melhores do país, né? E dá uma retribuição fantástica para o professor. Lá a gente consegue exercer a docência, a gente é respeitado,
como docente, a gente tem a possibilidade de exercer a docência efetivamente, estabelecer um plano de ensino, cumprir esse plano de ensino. E essa carreira é muito gratificante, né? Porque você vê os alunos crescendo pessoalmente, crescendo profissionalmente, e o Mackenzie dá esse apoio e abre essas possibilidades. Meu filho está lá agora, não por acaso, porque eu acho que é uma grande faculdade, e ele quis prestar lá e está começando, diz que está gostando. O primeiro ano é sempre aquele ano mais complicado, né? Começou esse ano, está no primeiro semestre, está começando as aulas agora. E está gostando bastante também, e eu fiquei bastante feliz que ele esteja lá, porque é a casa também que me acolheu, né? Essa é a nossa formação acadêmica e a forma com que a gente está exercendo. Na vida da advocacia, eu tenho um escritório de advocacia com a minha sócia, que é a minha esposa, Ana Paula, e alguns advogados que trabalham conosco, e eu exerço a advocacia há 30 anos, né? Eu me formei e no ano seguinte, antigamente a gente não podia tirar a OAB antes de se formar, né? Então, me formei em 94 e 95 eu tirei o OAB, então vai fazer 30 anos. E uma advocacia que já está consolidada, graças a Deus. A gente tem muita preocupação na manutenção de um bom nome, preocupação com o atendimento ao cliente. Isso é muito importante para as novas gerações, né? Acho que a gente vai conversar sobre isso. A preservação de uma advocacia ética, de uma advocacia voltada para o exercício dos direitos, mas com garantia de direitos fundamentais, voltada para a preservação de dignidade humana, todos esses objetivos da nossa República que estão na Constituição e que a gente tem que trabalhar para tentar materializar, né? Que são difíceis, né? A respeito da igualdade de gênero, diversidade, tudo isso a gente tem pensado quando do exercício da advocacia também, seguir esses nortes para poder oferecer algo melhor para a cidadania, né? Porque a advocacia, ela permite muito o exercício da cidadania. Por isso que eu gosto tanto dessa profissão também, porque a gente está no dia a dia ali, tá? No dia a dia que permite com que as pessoas exerçam seus direitos, tenham suas garantias fundamentais respeitadas e etc. E eu acho que isso é importante na advocacia. Sim, com certeza, João. Muito bom. E um pouquinho da sua vida pessoal, assim, o que você gosta de fazer quando você está no seu tempo? Eu gosto muito de ler. Ler, né? Livros não jurídicos, né? A gente lê livro jurídico a vida inteira, mas eu gosto muito da literatura. Livros não jurídicos, a gente aprende muito, né? Agora estou numa fase que eu estou lendo os russos. Peguei ali e falei, não, vou começar a ler os russos para conhecer um pouco a literatura russa. Então, Dostoiévski, Tolstói, o Tchekov, Turgenev, uns aqui que são Gogol. Então, comecei a ler, adoro ler. E depois de mais velho, com 50 e poucos anos, eu comecei a tocar violão. Essa sempre foi uma frustração que eu tive na infância, na adolescência. E comecei a fazer aula, eu perguntei para o meu professor, tá velho para aprender? Ele falou, não, nunca tá velho para aprender, violão você pode aprender com a idade que você for. E tô lá, bem no começo, né, tentando tirar uma musiquinha ou outra, já fico feliz que eu consigo tocar algumas. Mas esses são os meus hobbies, estar com a família ali, com todos os filhos reunidos e ler um pouco, poder tocar um violão, estar com eles. E gosto de cozinhar também, essas são as coisas que a gente gosta de fazer no dia a dia. Ai, que bom, que legal. Obrigado. Muito bom. Bom, nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Eu agradeço muito a atenção de todos e obrigada. Olá, bem-vindos ao segundo bloco. Nós vamos continuar aqui nosso bate-papo com o querido João Aguirre. João, você é conhecido por atuar na área de família e sucessões e atua também na área do consumidor. Você pode contar, por favor, um pouquinho como que é? Lógico. As pessoas me conhecem mais atuando em direito de família das sucessões, né? Eu tenho uma trajetória nessa área, fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, fui presidente da comissão de Direito de Família que
da OAB de São Paulo. Foram 2 experiências muito interessantes. Mas eu também sou professor de direito civil como um todo, né, de todas as áreas de direito civil. Professor em graduação no Mackenzie, como eu falei, professor em curso preparatório para concurso, e daí a gente dá aula do direito civil como um todo, desde a parte geral, contratos, obrigações, famílias, sessões, coisas, e também dou aula de direito do consumidor, que é uma área que eu gosto bastante, né? Esse microsistema da proteção do consumidor, ele é algo que tem toda a minha preocupação, eu sempre me preocupei, estudei bastante isso. A gente no escritório atende o consumidor e me preocupa bastante como é que estão as relações de consumo, mercado. A gente evoluiu bastante, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que é, no meu entendimento, muito bom. Decisões dos tribunais superiores, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também, dos tribunais estaduais muito interessantes também na proteção do direito do consumidor, e atuamos com isso, né? O mercado de consumo, ele tem mudado numa velocidade espantosa. Sim. Né? Quando eu comecei a atuar na área, quando eu me formei, a gente começou a atuar como advogado lá no escritório do meu pai, atendia os consumidores, a gente não tinha as compras na internet, não tinha isso, né? As compras online, a internet estava começando, e agora eu vou dar uma de velho mesmo. A internet era aquela internet de escada que caía e etc e tal. E as pessoas não acreditavam nas compras online. Hoje a gente faz tudo por um clique no telefone, né? Eu tenho lá o Amazon, você tem a compra rápida, você clica, dá 2 cliques, você já fez uma compra. E isso é muito bom, né? Por um lado é muito interessante. Pela agilidade. Pela agilidade, pela rapidez, pela facilidade que a gente tem de ter esse acesso. Mas, além das suas vantagens, que são inequívocas, eu sou um entusiasta do avanço tecnológico. Acho que a tecnologia tem nos trazido muitas vantagens, muitas vantagens. Seja no campo da saúde, a gente tem um avanço tecnológico tentando voltar para a cura de vários males, a tecnologia sempre trabalhando com isso, seja no campo da educação, seja no campo do comércio, do saneamento, em suma. Eu sou bastante entusiasta do avanço da tecnologia, mas obviamente que essa revolução tecnológica também ela traz algumas questões que devem ser levadas em cuidado. Não são só benefícios, né? Tem alguns malefícios desse avanço da tecnologia. A gente hoje vive num mundo virtual obrigatório, né? Não dá mais para você não viver no mundo virtual, então você tem a sua carteira de identidade digital, o seu CPF é digital, agora vai ser tudo único, né? Você tem a sua carteira de habilitação digital, a declaração de imposto de renda tem que ser pela via digital, não tem mais papel, então você não consegue mais hoje fugir do mundo virtual. O que é bom e o que é ruim, porque também as relações humanas vão ficando mais esgarçadas, né? Eu fico com uma pessoa mais velha, eu fico preocupado hoje com as relações humanas, né? As relações afetivas, como é que elas são em tempos de WhatsApp, de conversa virtual, as pessoas terminando o relacionamento pelo WhatsApp, promovendo rescisões de contrato de trabalho pelo WhatsApp, você está demitido, uma frase assim pelo WhatsApp, essas coisas não são legais. E, obviamente, esse mundo da chamada Deep Web aí, que a gente vê que é um mundo terrível, né? As pessoas querendo a todo tempo, o tempo inteiro, te dar um golpe, hackear suas informações, limpar suas contas, fazer com que você venha perder dinheiro. Eu falo que com esse mundo virtual, a gente é uma vítima de pelo menos de tentativa de golpe todos os dias, né? Todos os dias a gente recebe, eu abro meu e-mail ali, todo dia tem um e-mail com aquele famoso phishing, né? Tentando fazer com que eu entre num link e que eu acabe, que é um link capcioso, que vai acabar pegando as minhas informações, etc. Então tem o golpe do amor, né? Alguém que estaria interessado em mim, tem o golpe da cobiça, né? Porque alguém que falou que eu vou ganhar um dinheiro fácil, né? Esse é o mais
o mais comum, olha, eu recebo eu sempre falo, Carol, tem um que, alguns eu dei, como professor de direito do consumidor, alguns eu dei até andamento, né, no WhatsApp, no e-mail. Um era, o meu sobrenome é Aguirre, né, é espanhol. Aí eu recebo um lá, esse eu recebo sempre, escrito em inglês péssimo, olha, eu sou advogado na Eslovênia, você é herdeiro do único Aguirre que morreu aqui na Eslovênia. Eu tenho um monte de irmãos, eu tenho primos Aguirre, tem um monte de Aguirre na Espanha, é um sobrenome bastante comum na Espanha, e ele encontrou o único Aguirre que sou eu, né? E daí ele fala assim, olha, essa pessoa deixou 5 milhões de euros, entre em contato comigo para receber esse dinheiro de herança. Aí você entra em contato lá, eles querem, obviamente, que em troca disso eu pague o advogado 5 mil euros. Daí tem gente que cai nisso, né? Que manda os 5 mil euros achando que vai receber. Então esses golpes, eles todo dia, o tempo todo, eles estão sendo pensados ali, né? É realmente uma pescaria, né? Tem alguém que está tentando pescar uma pessoa mais incauta que caia nesse golpe. E, infelizmente, nas relações de comércio, empresariais, especialmente nas relações de consumo, eles são mais comuns, né? Então a gente vê, por exemplo, nas compras online, você vê um mundo de ofertas e várias dessas ofertas não são verdadeiras, são falsas, são feitas apenas para que a pessoa venha a cair no golpe. Então tem lá um preço muito barato e etc. E a pessoa vai lá e acaba comprando e não recebe o produto porque não tem como entregar o produto àquele preço, né? E essa é a desvantagem desse mundo tecnológico, desse mundo virtual, que é irreversível. A gente vai cada vez mais viver nesse mundo virtual com essa tecnologia porque tem umas vantagens muito interessantes, né? Hoje, antigamente, para você ir no banco, eu lembro, eu era criança, eu ia no banco com meu pai, né? Ele falava assim, João, vai lá pegar um dinheiro para mim, tal, aumentava minha mesada se eu fosse. Aí ia no banco, estava em São Carlos, a agência era 4 quarteirões de casa, a gente ia a pé, tranquilo, tal, mas ficava... Voltava com o dinheiro, Voltava né? com o dinheiro, tranquilo, mas ficava horas no banco esperando a fila, alguém atendendo. Hoje não, né? Hoje você faz uma transferência com o celular por um Pix, o que é ótimo, né? A vantagem que você tem. Eu quero comprar, eu vou viajar, você compra a passagem, antigamente para comprar passagem você tinha que ir numa agência, né? Você compra a passagem diretamente no seu smartphone, você compra o dinheiro virtual e coloca, eu vou viajar para a Inglaterra, vou comprar libras esterlinas. Hoje você tem aqueles cartões que você compra, coloca e vai lá na Inglaterra e usa pelo cartão, o dinheiro é virtual. Tem até projetos agora querendo acabar com algumas compras em dinheiro, proibir, etc., só fazer pelo mundo virtual. Então essas vantagens, obviamente, são inegáveis. O problema é que elas vêm com um volume muito maior de golpes e a gente tem que tomar muito cuidado com esses golpes no mundo virtual. Aí que surgiram as leis de proteção de dados, proteção do direito do consumidor? Na verdade, o direito ele vai tentando buscar soluções em razão do avanço da tecnologia, né? Eu falo que sempre o direito ele vai num movimento que é de tentar trazer as soluções para essas transformações sociais, para as transformações comerciais, empresariais, para as transformações tecnológicas. Então nós temos lá o direito de família, o direito tentando se adaptar às transformações das relações familiares, né? Antigamente a família era só formada pelo casamento, hoje nós temos várias formas de família reconhecidas pelo Estado. No direito do consumidor, nós temos um marco que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, cuja instituição está na norma constitucional, né? A Constituição de 88 determinou que se fosse a instituição do Código de Defesa do Consumidor, e ele é de 1990, né? A Lei 8078/90. Em 90, ideias da década anterior, da década de 80, né? Porque a lei é de 90, então as ideias eram da década de 80, nós não tínhamos todo esse avanço tecnológico. Então nós temos que ter leis, provimentos, portarias, tentando trazer uma solução. E hoje nós temos também todo um arcabouço aí para tentar trazer soluções para essas questões da tecnologia do mundo virtual. A Lei Geral de Proteção de Dados, o marco
o marco digital, né, a gente tem essas questões, essas normas que tentam delimitar aí regras para a proteção das pessoas, dos seus dados, das suas relações nesse mundo virtual. O Brasil tem uma lei geral de proteção de dados que a gente ainda pode dizer que é recente, né? Apesar de já ter alguns anos, mas ela é recente. Mas nós temos diretrizes que são bastante importantes, mas que ainda não cobrem o todo, né? Hoje, até com o projeto de reforma do Código Civil e de atualização do Código Civil, vai se criar um novo livro para novas tecnologias, que também tenta trazer soluções e regramento para essas relações jurídicas no mundo virtual. Marco Civil da Internet, desculpa, falei marco digital, me deu branco, né? O Marco Civil da Internet também é uma outra norma bastante importante, a Lei Geral de Proteção de Dados e várias outras que visam a trazer regulamentações e projetos como esse do Código Civil. E os desafios, João, os desafios que você enfrentou no começo da carreira, você acha que são os mesmos que as pessoas que estão fazendo direito vão enfrentar? Então, parte da mesma ideia, né? No começo da minha carreira, o mundo não era virtual, né? A gente vivia no mundo analógico, né? Eu lembro que os celulares, quando eles começaram, eram aqueles tijolos, tal. Depois veio a grande revolução, que foi o StarTAC da Motorola, que abria que nem Jornada nas Estrelas, o Capitão Kirk falando com o Spock, e era analógico, né? Depois começou a surgir a questão digital, tal, e daí vieram os smartphones, e daí a rede, né, mundial de computadores, a internet, ela ganhou uma velocidade incrível e os desafios hoje são muito maiores, eu penso, né? Antigamente a gente tinha desafios, mas hoje eles são muito maiores, né? O que a gente tem que fazer, por exemplo, para se proteger nesse mundo virtual? Você tem que tomar inúmeros cuidados, né? Então, primeiro, mas isso eu acho que é um pouco do óbvio, né? Mas é importante a gente falar. Eu lembro que eu vi um filme do David Mamet, que era o Joe Mantegna era um golpista, e ele falava assim, para 20 trouxas que nasce um golpista para ganhar dinheiro deles. Puxa, né? De 21. De 21. Hoje eu acho que está quase 1 para 1, né? Porque tem muito golpista nesse mundo, né? Mas o fato interessante para a gente lembrar, para as pessoas tomarem cuidado, é o seguinte: a vítima do golpe, não raro, ela também quer ter uma vantagem maior, né? Não estou dizendo que são todas as vítimas do golpe que são assim, mas muitas das vítimas dos golpes nesse espaço virtual, especialmente nas compras online, ela está com uma certa ambição também, né? Então ela viu ali o golpe das criptomoedas, por exemplo. Esse é um ativo que efetivamente é muito rentável, tá? Quem acreditou, por exemplo, na Bitcoin lá no começo ficou milionário, né? Porque comprou as moedinhas quando elas não valiam nada e hoje elas valem não sei quantos mil dólares, né? Uma Bitcoin está lá 50 mil dólares, 45 mil dólares, etc. Então quem acreditou nisso e comprou as Bitcoins acabou ganhando bastante dinheiro. O problema é que isso virou uma febre. E Carol, se você olhar os jornais hoje, todo dia ou a cada bimestre você vê um golpe de um rei da Bitcoin, né? Tem um monte de gente vendendo Bitcoin que não existe e um monte de gente querendo ganhar um dinheiro que não é possível no nosso dia a dia, né? É uma remuneração que oferecem, que chama atenção e é o chamado dinheiro fácil. E o dinheiro fácil é o atrativo, né? É a isca ali. É o que eu falo, a vítima também acaba querendo ter alguma vantagem. Não, o mercado hoje, se eu investir meu dinheiro no mercado hoje, eu vou ganhar 0,7%, 0,8% do que eu investi por mês. Aí chega alguém e fala assim, não, eu vou te dar 10% ao mês, 15% ao mês, 20% ao mês. E a pessoa fica maravilhada, né? Eu vou te dar 50% ao mês. Você vai dobrar os seus rendimentos em 3 meses. Aí a pessoa vai lá e coloca todo o dinheiro. E daí acaba perdendo, porque efetivamente esse lucro não existe, né? Esse tipo de
de retorno não existe. A não ser que você comece... o golpe da pirâmide é o mais comum, né? Essas pirâmides acontecem direto no mundo virtual, né? Que alguém lança, os 2 primeiros ganham, depois chega uma hora que a pirâmide estoura. E é isso que acontece. As pessoas estão sempre querendo ter uma vantagem maior do que a devida. Então, a primeira dica qual é? A básica. Verifique, não tem almoço grátis, né? Se o desconto está muito grande, se o preço está muito baixo, se as condições estão muito longe, muito distantes do mercado, desconfie. Eu vou comprar uma TV que estão vendendo nas grandes lojas a R$5.000, me ofereceram a 1.000, né? Alguma coisa tem, né? Quem é que está vendendo algo por 20% do que vale? Exato. Ou é golpe, ou está estragado, ou não vão entregar, que é tudo golpe, né? O golpe das redes sociais ali, as pessoas invadiram, vários conhecidos meus, eu não tive a sorte de não acontecer isso, mas vários conhecidos meus tiveram a conta no Instagram hackeada, né? Pegaram a própria conta da pessoa, hackearam. Tem alguma lei para quando acontece? Então, a gente tem a proteção, né? Mas é um mundo bastante difícil aí, né? Você conseguir fazer com que o Facebook, que detém ali, que é o dono a Meta, né? Que é dono do Instagram, tal, do Facebook, que ela preste as informações, você conseguir cancelar a conta ou retomar a conta. É bastante complicado o procedimento deles para você conseguir. As garantias de segurança para mim não são as melhores, poderiam melhorar bastante, tá? Mas aí qual era o golpe? A pessoa, ele hackeava a sua conta, ele pegava a sua conta mesmo, daí colocava lá que você estava se mudando e vendendo as suas coisas. Então, olha, eu estou me mudando, estou vendendo televisão que vale R$10.000 por 1.000, estou vendendo sofá que vale 5.000 por 500. E tem pessoa que vai lá e compra. Né? Então é aquela ideia também básica, né? O preço está baixo demais. A vítima também querendo ter uma vantagem que não deveria. Vai fazer uma compra online, presta atenção nisso, faz uma pesquisa no Reclame Aqui, faz uma pesquisa nessas plataformas para ver se existem, faz uma busca no Google para ver se é real ou se não é real, porque você já tem vários chats, etc. Reclame Aqui é uma ótima plataforma para a gente ter uma ideia da idoneidade da empresa, né? Os e-mails, presta atenção nos e-mails, né? Porque geralmente o e-mail que vem... então, aquele monte de letrinha aquele monte de letrinhas, tudo... isso. Outro dia eu fui fazer uma compra num desses grandes sites, tal, porque eu tenho essa preocupação, e daí eu vi o preço, estava muito baixo do que eu queria olhar. Quando eu fui olhar, ele tinha um www diferente ali, né? O endereço eletrônico era diferente. Falei, isso aqui é golpe, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados para não ser vítima do golpe. Tá? Os bancos não mandam as mensagens pelo WhatsApp, não mandam link para a gente entrar. Então isso é um cuidado bastante grande, né? Que a gente tem que tomar também com as instituições financeiras para não ser vítima e acabar tendo um prejuízo bastante grande. Exatamente. Mandar dados pessoais, né? Banco não costuma não costuma pedir os dados pessoais, não costuma pedir senha. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Bastante cuidado. Sim. O telefone que depois vai para uma outra... Hoje um golpe bastante comum das instituições, com relação às instituições financeiras, eles te ligam, conseguem os seus dados e fazem aquele atendimento que parece o da instituição financeira. Você passa por todos o procedimento da instituição financeira. O banco não vai te ligar. Se ele te ligar, desliga e liga você para o telefone do banco, para confirmar se é isso, se são eles mesmos. Nunca passe as suas informações quando você recebeu a ligação. Teve esse problema. Pode até ser o banco, né? Geralmente não é. Em 90% dos casos não é. Mas desliga o telefone, tá bom. É isso que está acontecendo? Tá bom. Desliga. E você liga para o telefone que você tem, você entra em contato pelos canais oficiais para verificar se está acontecendo alguma coisa. Em 90% dos casos não é. E se for, você desligou e ligou de novo, não teve problema nenhum, né? Você acaba não sendo vítima. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para sair protegido. Tem que ficar muito atento. Muito atento. Tá bom.
Bom, muito obrigada pela atenção. A gente vai encerrar aqui o nosso segundo bloco. Obrigada. Olá, bem-vindos ao nosso terceiro e último bloco aqui da nossa conversa com o querido João Aguirre. João, se você fosse começar a atuar agora, teria algo que você faria diferente? Teria. Como eu falei para você, Carol, eu teria estudado um pouco mais na faculdade. Corri bastante atrás, estudei bastante e tal, mas teria aproveitado um pouco mais nos estudos no começo da faculdade. Mas eu estava trabalhando e etc. Acho que é bastante importante a gente aproveitar essa vida acadêmica. Eu aproveitei muito, mas aproveitar estudando também. Eu acho que a chave do nosso sucesso aqui são os estudos. Eu tive no Mackenzie agora uma palestra de uma professora dos Estados Unidos e ela estava falando sobre o desenvolvimento das pessoas tal, e da importância da vida acadêmica, e ela falou o seguinte: a gente é o que a gente planta dos 20 aos 30. E dos 20 aos 30 é o momento em que a gente está fazendo a nossa formação. E esse momento é o momento ideal. Eu fiz uma ótima formação, eu acho que eu tenho uma boa formação hoje, gosto sempre de continuar estudando, não quero parar no pós-doutorado, quero ir além e tal. Mas o que eu falaria para as pessoas fazerem é exatamente se preparar dessa forma, estudar muito. Para o aluno que está na graduação hoje, eu falei isso para o meu filho, vou falar para vocês, é o momento de vocês se prepararem, então aproveitem muito a graduação, estudem bastante, se preparem, façam os cursos que vocês conseguirem fazer, façam os cursos de língua estrangeira. O mundo hoje, eu sei que isso é um clichê, mas o mundo hoje está globalizado e a gente precisa conhecer a língua estrangeira. Mas tem o Google Translator. Não é a mesma coisa. Não é só o Google Translator, né? Mas todos esses tradutores, não sai sempre perfeito. É bom a gente conhecer a língua, a gente se virar bem. As oportunidades de trabalho virão conhecendo o mundo. E então é muito importante que você se prepare nessa sua graduação, faça um curso de pós-graduação, depois faça um mestrado, doutorado. Não deixe nunca de estudar. Sempre o aprimoramento é o fundamental. Então aproveite essas oportunidades. E é isso que eu faria um pouco mais na graduação, teria estudado um pouquinho mais na minha graduação, para não correr tanto atrás depois. Esse seria o conselho que você daria aos novos estudantes de direito que estão começando a carreira? Seria. Nós temos hoje, como eu já falei, né, uma realidade muito diversa da minha, 30 anos atrás, né, um pouco mais de 30 anos quando eu entrei na faculdade. Hoje a tecnologia está muito avançada, então no mundo do direito nós temos um universo muito mais amplo. Então você tem hoje o direito digital, o direito esportivo, a arbitragem, que é uma realidade hoje que a gente não tinha tanto na nossa época. Você tem um universo muito maior, e isso é muito interessante, né? Não se afaste da base. Como eu sou professor de direito civil, eu não posso deixar de falar de direito civil, que é o fundamental, que trata das relações de direito privado. Mas você tem um universo muito grande de possibilidades. Esse mundo virtual traz, como a gente falou, muitos desafios. É importante que você estude. Eu acho que esse é o futuro, né? O direito digital, as relações no mundo digital, no mundo virtual, eu acho que são muito interessantes para a gente discutir. Então, a gente estava discutindo outro dia, Carol, para você ter uma ideia, o metaverso, né? E daí o sujeito tem um avatar no metaverso, ele já comprou, teve lá uma compra de uma bolsa de uma marca famosa, gastou não sei quantos mil dólares para comprar essa marca famosa e virou dono de uma... Não sei se foi uma estratégia de marketing da marca ou não, mas alguém virou dono dessa bolsa famosa no metaverso. Será que essa bolsa famosa traz o direito de propriedade mesmo se a pessoa passa a ser proprietária, ou a propriedade da marca famosa que acabou cedendo o uso? São algumas questões que a gente não sabe do mundo virtual, né? A questão a quem pertence um determinado bem digital. Então, por exemplo, antigamente a gente baixava as músicas
e pagava para baixar as músicas, né? Tem um ator famoso de Hollywood, o Bruce Willis, e ele tem um caso interessante ali, porque ele baixou as músicas e pagou por elas e queria deixar para os filhos. Daí ele descobriu que pelas regras da plataforma ele não tinha o direito das músicas. E como a gente é mais analógico, a gente comprava o primeiro LP, depois a fita cassete, depois o CD, então eu comprava, era meu. Sim. Agora quando eu baixo, Físico. não é meu, eles me cedem um uso. Agora nem baixo mais a música, né? O que eu faço? Eu assino a plataforma mensalmente para ter aquelas músicas. Então é um bem digital. Eu sou assinante, mas eu não sou dono. E os bens que eu tenho nesse mundo virtual? Você tem um universo enorme. Quem é o dono? É a plataforma? Sou eu? Isso é uma herança que eu vou deixar para meus filhos? Isso é algo que eu posso comercializar? Não posso comercializar? Então, um exemplo das milhas, por exemplo, né? A gente teve aí vários problemas com empresas que vendiam milhas e etc. E existe uma discussão. Afinal, eu posso transferir as milhas para outra pessoa sem autorização da empresa? Eu posso comercializar ou as milhas pertencem à companhia aérea? Então, esse é um outro desafio bastante grande que a gente tem. Quem é o titular desse patrimônio digital? E aí nós vamos ter que discutir o direito civil e vamos ter que saber o direito digital, e esse é um conselho que eu dou. Vocês têm que estudar essa revolução tecnológica. Quem está no direito não pode se afastar dela, porque o mundo jurídico hoje, ele tem todos os seus polos aí voltados para o mundo digital. Tudo vai resvalar no mundo digital. Então, lá no direito de família, você tem várias questões que estão relacionadas ao mundo digital, desde a possibilidade de uma infidelidade virtual, né? Que é o que eu estava tentando trazer do metaverso. Imagina que um sujeito cria um avatar no metaverso. O José, no metaverso, ele vira o Paul, né? Porque o nome em inglês fica mais chique, né? Aí o Paul conhece a Mary no metaverso e eles começam a ter um relacionamento lá. Isso é um adultério virtual? Nem gosto do termo adultério, mas isso seria uma infidelidade virtual. Vamos dizer que o José, no mundo real, ele é casado com a Maria, né? Só que ele está tendo relação sexual lá no mundo virtual com a Mary, que ele nem sabe se é Mary mesmo, quem é que está do lado de lá, mas está tendo. Isso seria uma forma de infidelidade? Né? Essa é uma questão que a gente pode trazer, assim como, será que se alguém se apropriar daquela bolsa no metaverso, isso é furto, isso é roubo? Então são questões que a gente vai acabar discutindo. Isso é o direito de família, direito de propriedade, direito das sucessões, como é que ficam as moedas que as pessoas ganham no jogo. Eu, estudando sobre o mundo digital, até escrevi um artigo com o professor Pablo Malheiro sobre herança digital, Carol. E daí a gente vai saber para quem vai o patrimônio que a pessoa tem no mundo virtual. Tem alguns bens que têm um valor que a gente reconhece. Eu acabei de falar da criptomoeda, né? Alguém morreu e deixou lá uma grande quantia em criptomoedas, vai para os seus herdeiros. Agora tem uns bens que têm um valor patrimonial, Carol, que eu não conhecia, talvez você também não, porque são inusitados. Por exemplo, nesse mercado de jogos, né, a chamada gamificação, que é um mercado que movimenta mais de 200 milhões de dólares por ano, no mundo 200 milhões, 300 milhões de dólares por ano, existem alguns joguinhos em que a pessoa vai ganhando, acumulando moedas, né? Vai acumulando moedas, até ela acumula essas moedas para passar de fase. Tem vários desses jogos, né? E já tem um mercado negro de empresas que tem pessoas que só ficam jogando esse joguinho para acumular as moedas e venderem essas moedas, né? São as Golden Farms. Tem umas Golden Farms na China que elas faturam de 20 a 30 milhões de dólares por mês. Qual é a atividade delas? Ela tem lá um monte de jovens que ficam jogando no computador, acumulando as moedas e vendendo no mercado negro por um valor menor do que se cobra no jogo. Isso gera muito dinheiro. Diz que tem um único Golden Farm na China que ganhou 1,5 milhão de dólares num ano. Jogando e acumulando moedas. Agora, essas moedas são dele?
ou essas moedas são da empresa que faz o jogo. Se ele morrer, elas vão ser transferidas, vão ser transmitidas para os seus herdeiros. Exato. Ele pode vender essas moedas efetivamente como eles fazem. Hoje tem esse mercado que eles vendem. Mas isso é lícito aqui no Brasil? Não é lícito? É um bem que tem valor? Então, a gente tem que estar atento a isso. Esse mundo digital hoje é a nossa realidade, né? O mundo virtual. E a gente tem que estudar e se preparar para ele. Então, esse é o conselho que eu daria para o profissional de direito. Sempre esteja atualizado, sempre esteja estudando, se preparando. A gente nunca pode parar de estudar. Quem para de estudar fica obsoleto. Na época que eu era mais novo, essa obsolescência demorava um pouquinho para acontecer. Hoje, essa obsolescência, para quem para de estudar, ela acontece muito rapidamente, porque a tecnologia ela muda de maneira muito, muito rápida. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Esse é o conselho que eu deixo para quem quer ser um bom profissional, para quem quer ter êxito na sua profissão, em qualquer que seja a área, mas na área do direito principalmente. Leia, né? A gente tem que aprender a ler e gostar da leitura e se aprofundar, porque isso abre os nossos horizontes e assim a gente se prepara. Estude, prepare-se com as línguas, como eu falei no começo da nossa conversa, mas aqui com conteúdo, se prepare para o mundo digital, para as transformações que ele vem, esteja sempre estudando. Isso é muito bom, é uma vantagem da gente que está na docência, que eu queria trazer para vocês, porque a gente tem que estar sempre atualizado, né? Eu não vou chegar para dar uma aula e não estar atualizado, porque daí eu vou ser desmoralizado. A gente está sempre estudando. E esse estudo frequente, esse estudo, na verdade, costumeiro, é o essencial para que a gente tenha sucesso e para que a gente atenda, não é só o sucesso, né? Porque, Carol, eu penso que essa geração de hoje está muito preocupada com celebridade, né? Todo mundo quer ser um influencer, quer ter não sei quantos mil ou quantos milhões de seguidores. Essa ideia do sucesso, tem muita gente ansiosa porque as redes sociais trazem todo mundo com sucesso e, na verdade, o que a gente vê fora das câmeras não é o que está aparecendo na rede social, né? Olha, eu estou ganhando tantos milhões, etc. Na verdade, não é isso. Então, as pessoas ficam muito ansiosas, ficam muito em busca do sucesso. E o sucesso que eu estou dizendo aqui não é um sucesso eminentemente financeiro ou de número de seguidores numa rede social. Na verdade, é um sucesso na sua vida, né? Que você tenha uma vida que seja uma vida em que você consegue ter uma satisfação pessoal, em que você consegue ter boas relações pessoais, você consegue devolver algo para a sociedade. Isso que eu penso que é importante, isso que é o sucesso, e não é quantos carros você tem na garagem ou quanto dinheiro você tem na conta. Mas para isso, para qualquer um desses ideais de sucesso, você precisa se preparar, você precisa estar atento, você precisa estar atualizado, você precisa estudar, e isso é o fundamental, isso é o que eu deixaria aqui como, acho que foi o que a sua mãe falou também, né? Porque a gente fala bastante, como o principal. Estude, atualize-se, aprofunde-se, mas tenha também uma vida voltada para o bem-estar, tenha também uma válvula de escape, algo que você goste de fazer, isso é importante, algo que te dê satisfação e que faça bem às outras pessoas, né? As relações sociais são fundamentais, a gente não pode ficar só na tela do computador. Exatamente. E o direito, ele está em constante evolução, né, João? Qual que é a chave que você acha que é fundamental, assim, para a gente se adaptar a essas mudanças do direito? Está sempre em evolução. Essas novas tecnologias trazem esses desafios para a gente, né? A gente tem que saber mudar, saber, é um pouco clichê, né? Mas se reinventar, né? A gente tem que ter autocrítica e saber em algum momento, olha, o que eu sei aqui não está mais suficiente, não é mais suficiente. O mundo mudou, as relações sociais mudaram, a tecnologia se transformou e eu preciso agora me reinventar. Então agora eu vou voltar a estudar, vou me atualizar, vou ver como é que estão as relações sociais e não parar. Esse inconformismo eu acho que ele é importante, né? Porque se a gente parar, a gente vai criar musgo, né? E a gente vai ser superado e vai ficar para trás, e não é com relação às pessoas, é com relação à nossa satisfação pessoal mesmo. Né? Então a gente tem que
está sempre buscando algo, né? Sempre em busca de uma evolução, de uma transformação, saber que em algum momento a gente tem que parar e fazer uma autoavaliação e falar assim, olha, isso aqui que de hoje não está bom, a gente precisa melhorar. Não ter aquela empáfia de falar, eu sei tudo, eu sou o melhor, ninguém vai me sobrepujar, eu sou o dono da verdade. Não, as coisas acontecem, a velocidade é muito grande, o mundo tem muita gente boa, muita gente que está sempre evoluindo e a gente precisa estar nessa constante evolução. É isso que é o desafio desse mundo tecnológico, desse mundo virtual que a gente tem hoje. Mas não se afastar da humanidade, dos estudos. Lembra que existem pessoas, o direito serve para isso, para estabelecer normas para a conduta e para as relações humanas. Isso eu acho que é bastante importante a gente lembrar também, né? Lembrar de promover boas relações, tá? Lembrar de ter respeito às pessoas, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua conta bancária, qualquer que seja a sua orientação, qualquer que seja a sua crença, tratar bem as pessoas, cuidar das relações, não só os profissionais, não se preocupar só com elas, eu vou crescer, eu preciso estar com aquela ali, que aquela ali está. Se preocupar com as pessoas que estão com você, lembrar de onde você veio, as pessoas que estavam com você sempre ali, isso é muito importante, né? Ter respeito às pessoas, ter uma ética, e isso eu acho bastante importante. Com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que exercem a sua profissão. Então, na advocacia, eu acho que isso é muito importante. Você tem o respeito, eu estou às vezes litigando, tem um advogado lá de lá, uma advogada lá de lá. E é um profissional que está trabalhando também, eu tenho que ter ética, tenho que ter respeito, e isso não pode faltar. Às vezes a gente pega aí umas pessoas que falam assim, gente, mas eu tenho o mínimo respeito pelo profissional que está do outro lado, né? E isso faz bastante falta. A gente tem que prezar e preservar as relações humanas. Tá? Acho que isso que é fundamental, não perder a humanidade. Não perder, exatamente. Educação é tudo, né, Educação João? é tudo. Educação, respeito, ética, lealdade, eu acho que isso é fundamental. 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 Construir aí, a nossa Constituição diz que a gente tem que construir uma ordem jurídica justa e solidária, né? Esse princípio da solidariedade é um princípio fundamental no ordenamento e a gente tem que pensar nele, né? Tem que tentar trazer soluções para construir essa ordem solidária, para trazer esse ideal de solidariedade. Nosso país, especificamente, tem muita dificuldade, né? Tem muita gente com necessidades que precisam ser supridas, o Estado não consegue suprir, cabe também à sociedade civil para que a gente faça algo para que essas pessoas sejam atendidas, que a gente faça algo para que essas pessoas possam melhorar, especialmente aquelas que estão em condições de miserabilidade, né, que elas possam sair disso. Um mínimo, né, de qualidade. Mínimo, exatamente. De vida, né? Mínimo existencial, né? Como diria o ministro Fachin, a garantia do patrimônio mínimo, isso é fundamental. Exatamente. João, muito obrigada pela nossa conversa, foi ótimo, foi uma honra tê-lo aqui, muito obrigada mesmo, viu? Eu já agradeço, Carol, foi uma oportunidade ótima, agradeço pelo seu convite e foi muito bom estar com você e estar aqui no Trajetórias. Muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigado. Nós vamos encerrar aqui nosso terceiro bloco, muito obrigada pela atenção de todos e até mais.